Vamos dar início, então, à aula introdutória de estruturas de dados. Sejam bem-vindos à disciplina. Estruturas de dados é uma disciplina das mais tradicionais dos cursos de computação e informática, está presente na maioria dos cursos e está presente há muitos anos mesmo. E o aprendizado desse conteúdo é bastante importante na formação do profissional. Ajuda a aprimorar o senso crítico e a resolver os problemas na área de engenharia de software, principalmente quando existe uma quantidade variável, sendo muito pequena ou muito grande, de dados que precisam ser processados, onde as soluções tradicionais e mais simples não se aplicam. Geralmente, aprendemos melhor quando enxergamos um uso para aquilo que está sendo aprendido. Já faz alguns anos que eu leciono essa disciplina e, eventualmente, ela pode ficar um pouco abstrata na hora de entender as razões pelo qual você aprende uma tecnologia relacionada a estruturas de dados. Então, eu criei aqui um exemplo, uma circunstância para demonstrar onde esses conhecimentos podem ser utilizados. Então, no primeiro exemplo, imagine que você foi contratado ou como estagiário, ou como efetivo, para trabalhar numa empresa de software para controle de produção de equipamentos eletrônicos. Software dessa natureza geralmente se chama CIM, que é Computer Integrated Manufacturing. E nesse tipo de software, ele controla a produção de computadores, por exemplo, de celulares, né, onde cada equipamento tem um número de série único, né? Existe uma identidade de cada equipamento, o fabricante ele dá garantia individual, então ele mantém um controle de cada peça que compõe aquele equipamento que faz parte daquele computador, por exemplo. E isso, nesse tipo de indústria, é chamado de parenting, né? Onde existe uma associação de produtos filhos e produtos pais. E todo o equipamento que é produzido nesse tipo de fábrica, né? Eles passam por diversas estações e ocorre o registro da passagem por essas estações, né? Por exemplo, a estação de recebimento, a estação de montagem, estação de testes, estação de reparo, estação de entrega, né, de disponibilização, né, do produto finalizado. E nesse tipo de sistema existe um relatório, né, uma métrica bastante importante que é o First Pass Yield Report. É um relatório de primeira passagem, né, na colheita, né? O yield em inglês significa colheita. E ele exibe o percentual de equipamentos que foram produzidos e que passaram na fase de testes logo na primeira vez, que eles não precisaram ser reparados. Indica que a qualidade do processo produtivo é boa, a qualidade dos equipamentos que compõem aquele computador é boa, né? Então, toda a indústria ela gostaria de receber produtos, né, de produzir produtos dessa forma, onde não houvesse erros de produção e nem erros de montagem, de conexão, e que os equipamentos que compõem o computador eles sejam da melhor qualidade possível. Tá? Se o equipamento tem que ficar indo e voltando para reparo, isso é ruim, isso demanda tempo, esforço, e eles tentam diminuir isso ao máximo no processo produtivo. E as empresas de eletrônicos, né, com as normas de qualidade, elas são obrigadas a destacar aqueles equipamentos que não passaram logo da primeira vez no processo de testes. Então, esses equipamentos eles são identificados como renovados, ou então como refurbished, né, como eles são chamados. É bastante comum você ver ofertas, né, de equipamentos mais baratos pelo fato de eles serem refurbished. Mas não quer dizer que eles são equipamentos ruins, apenas que eles tiveram mais do que uma passagem, né, eles foram para teste, foram para reparo, depois voltaram para teste novamente, ou pode ter voltado para reparo de novo, e depois foram testados e passaram. Então, esses são esse tipo de equipamento. Para gerar um relatório como esse, o usuário geralmente ele digita uma data de início e uma data
de término, depois escolhe um produto ou uma linha de produtos, né, para gerar esse relatório. E esse sistema, ele geralmente consulta um banco de dados de manufatura, né, onde ficam salvos os dados de rastreamento dos produtos, de integração de produtos, de testes, reparos, para poder ter informações para gerar esse relatório, né, onde as mais importantes é o histórico de movimentação do produto, demonstrando que ele passou pelo teste apenas uma vez. Tá? Então, imagine uma situação em que você tem uma fábrica de computadores que esteja em operação desde meados de 1980 e produziu aí, em média, 100 mil equipamentos por ano nos últimos 40 anos, e que o processo produtivo seja bem simples, né, com 5 estações de produção, desde o início desde o recebimento das peças até a entrega do produto acabado. Então, no banco de dados, a gente espera que tenha aí pelo menos uns 20 milhões de registros, né, 20 milhões de computadores, melhor, 20 milhões de registros de movimentação de computadores. Então, se a gente considerar também que cada registro, com todos os dados de produção de um certo computador, que foi obtido pelas estações de produção, na hora que passam os códigos de barra, e nas gigas de teste, né, que são equipamentos que são utilizados para fazer testes automatizados, onde se conectam lá um monte de fios no computador, um em cada porta, e rodam, né, a batelada de teste para verificar se está tudo dentro dos conformes. Imagina que isso ocupa em média 60 KB por equipamento. Aí você pode pensar, poxa, será que isso não é muito? Geralmente não, porque as gigas de teste produzem uma quantidade bastante grande de dados. E esses dados geralmente são salvos no sistema ou no banco de dados. Então, com isso, a gente teria aí pelo menos 1 terabyte, 1.2 terabytes de informação, né, para poder, durante todo esse período em que houve essa produção de equipamentos, né? Isso supondo que as informações não foram arquivadas, isso supondo que essas informações não foram perdidas, é mais um cenário hipotético mesmo. Então, dependendo do período desejado, né, o usuário pode selecionar, olha, eu quero o relatório da última semana, ou do último mês, ou do último ano, ou dos últimos 10 anos. Né? Então, o sistema deveria disponibilizar essa possibilidade para uma análise histórica, para exibir um gráfico, alguma coisa assim. Então, dependendo desse período escolhido, haverá uma necessidade de se processar uma quantidade menor ou maior de dados. E você pode ter um relatório aí de 30 itens, por exemplo, da última hora, ou um relatório de 1 milhão de itens, né, sei lá, dos últimos 10 meses. Né. Mas o fato é que os dados devem ser lidos do banco de dados e armazenados na memória RAM para ser gerado esse relatório. Né. A gente nunca consegue processar nada diretamente do disco, então do banco de dados. Isso vai passar pela memória RAM e depois vai ser processada. Então, quem já fez a disciplina de algoritmos, né, deve se lembrar que uma das estruturas de dados, né, uma das variáveis que são adequadas para se armazenar dados em memória são os vetores. Vetores são estruturas de dados estáticas, né, e o tamanho deve ser definido em tempo de desenvolvimento do software, antes de compilar. Então, geralmente vai no próprio código-fonte, o limite, né, o tamanho de um vetor. E aí nós temos esses exemplos de vetores, né, o vetor de caracteres, nós temos um vetor de inteiros, aqui como exemplo, e temos um vetor de float. Então, de caracteres com 5 elementos, sempre começando em 0, o de inteiros com 3 elementos começando em 0, e o float, da mesma forma, com 2 elementos começando em 0, né, o primeiro elemento sendo o elemento 0, índice 0. Porém, nós temos um grande problema com vetores, pois eles não podem crescer nem diminuir. Né? Uma vez que eles foram definidos com um certo tamanho, eles vão permanecer com aquele tamanho. Então, uma das soluções, né, que você poderia pensar seria criar um vetor, né, ou alocar um vetor
com um número muito grande de posições e usar apenas as posições necessárias. Seria uma alternativa, né? Porém, a gente tem alguns problemas com isso, que nas linguagens de programação, nas plataformas, PC, x86, 64 e da diferentes sistemas operacionais, então você pode ter diferentes tamanhos máximos para um certo vetor, né? Então, isso ficaria um negócio um pouco em aberto. Qual vai ser o tamanho desse vetor? Pô, depende da linguagem, do sistema operacional onde vai ser compilado, da plataforma. Então, isso seria um problema. E também, ao alocar muita memória para um único vetor no seu programa, né, você vai executar esse programa, sempre ele vai alocar uma quantidade muito grande de memória, mesmo que ela não seja usada. Então, ele pode ficar muito grande na memória RAM e, eventualmente, se a memória RAM estiver totalmente tomada já na hora de executar esse programa, pode ser que ele nem execute, né, que ele dê erro na inicialização. E, na maioria das vezes, a gente teria um grande desperdício de memória, né, porque, às vezes, os relatórios mais comuns são do último mês, por exemplo. Então, aquele vetor extremamente grande, com 1 milhão, 2 milhões de posições, 30 milhões de posições, não seria utilizado, né? Ou então, num relatório muito longo, aquele vetor seria pequeno, não daria conta. Então, esse seria um primeiro problema em se usar um vetor estático para isso. Um segundo problema em se utilizar os conhecimentos da disciplina de algoritmos, né, vetores de tipos de dados primitivos, como int, double, char, é que geralmente você não guarda somente uma informação sobre um produto. Um produto geralmente tem várias informações. Tem a descrição do produto, a categoria, tem a data de entrada no processo produtivo, pode ter várias informações. Só para exemplificar, um sistema de gestão empresarial dos mais utilizados no mundo hoje em dia, ele tem cerca de 150 campos para um produto. Então, na hora que você vai cadastrar um produto no sistema, né, existe a possibilidade de se cadastrar essa quantidade de campos, né, alguns para o departamento financeiro, outros são de relevância para o departamento de produção, e assim por diante, mas o número de campos realmente é bastante elevado. Então, a gente faria o quê? A ideia seria criar vários vetores, por exemplo, um vetor para guardar as descrições, um vetor para guardar as categorias dos produtos, um vetor para guardar as dimensões dos produtos, né? Então, poderia também ser um problema. E aquele problema do vetor muito grande seria multiplicado pelo número de informações que você deseja guardar, né? E você teria um problema de consumo de memória ainda maior, além de uma certa deselegância, né, na solução do seu problema, que é ficar criando vários vetores para guardar informações de produtos de forma espalhada. Então, essa relação entre os campos nesse cenário dos vários vetores seria o índice. Por exemplo, o produto no índice 0 teria informações dele em 3 ou 4 vetores, né? Ou 5 ou 6, quantos campos forem necessários. Porém, isso na indústria pode ser considerado, né, como uma má prática, né? É bastante conhecido um termo em inglês para isso, que é o code smell, né? Que indica que não foi resolvido, que uma certa solução não foi utilizada a melhor tecnologia possível, a tecnologia mais apropriada, vamos dizer assim. Um programador um pouco mais experiente sabe que existem técnicas ou ferramentas que atingem o mesmo objetivo de uma forma melhor, mais clara, de mais fácil entendimento, menos suscetível a bugs. E também pode ser bastante ineficiente do ponto de vista de performance, pois não estamos explorando a localidade espacial, né, para tirar o maior proveito da memória cache presente nos processadores. Então, a memória é acessada posições distantes de memória, e aí você acaba não tendo o benefício de se utilizar uma memória cache, né, de computadores terem memória cache, que é um tipo de memória que você acaba acelerando, né, o acesso à memória, que é bem mais lento do que o processador funciona. E se você precisar de mais uma informação, você precisaria alocar mais um vetor. Olha, apareceu um campo novo para colocar no relatório. E aí você precisa de mais um vetor enorme. Tá? Então, isso com o problema número 1, né, que é de se usar vetores, poderia ser meio catastrófico se o programa nunca rodar, né? Porque ele precisa de tanta memória alocada a priori antes de começar que torna ele impossível de ser executado.
Ainda nesse primeiro exemplo que nós demos, tem um terceiro problema, né? Imagina que você utiliza, né, um banco de dados para salvar os dados. Então, existem duas formas de se extrair informações do banco de dados. Você pode extrair informação toda de uma única vez. Você vai ter o banco de dados e fala, me dê todos os registros que eu preciso. E ele te retorna um pacote de dados com todas as informações. Então, a gente vai fazer uma suposição aqui, mais para justificar alguns conhecimentos da disciplina, né? Talvez houvesse um melhor exemplo do que esse, mas imagina que o banco de dados te retorna as informações de forma não ordenada e você precisasse apresentar isso ordenado para o usuário, ordenado por data, por exemplo. Então, você deveria considerar que seria necessário fazer a ordenação. E a ordenação é uma atividade de custo computacional bastante elevado. É você colocar alguma coisa em ordem alfabética, por exemplo, então em ordem de data. Então, existem várias maneiras de se fazer essa ordenação, vários algoritmos para isso. E, idealmente, a ordenação ela deve ser feita dentro do próprio conjunto de dados. Você não precisa alocar no outro vetor, né, e você lê de um vetor e salva no segundo vetor ordenado, por exemplo, porque você duplica a necessidade de memória. Então, além disso, também é necessário que o seu algoritmo de ordenação consiga lidar com dados duplicados. Eventualmente, se o seu critério for data e hora, por exemplo, e tiver dois equipamentos que foram fabricados na mesma data e hora em estações de fabricação diferentes, o seu algoritmo de ordenação deveria permitir isso. E dentro desse primeiro exemplo que a gente está citando aqui, um segundo problema seria se o acesso ao banco de dados, para trazer esses dados para fazer o relatório, se ele fosse utilizando um cursor, né? No cursor, os dados eles são retornados um a um. A aplicação pede informação por informação ao banco de dados. Isso permite um controle maior do uso dos recursos, tanto do banco de dados quanto da sua aplicação. Uso de memória, né? Disco, rede. Então, você acaba pedindo apenas aqueles registros que você realmente precisa. Então, nesse cenário, os dados viriam desordenados do banco de dados e seriam colocados nesse vetor. Porém, você teria duas possibilidades, né? Você poderia ordenar esse vetor sempre, ou então ordená-lo apenas no final. De qualquer forma, o custo de ordenação também é alto. Porém, existe uma alternativa que é você preservar os dados ordenados à medida que eles são inseridos no banco de dados. Então, nessa disciplina também aprenderemos como fazer isso, utilizando árvores. Eu sei que essa aula introdutória está ficando um pouco grande, mas é bastante interessante a gente contextualizar e dar exemplos para facilitar e justificar o aprendizado, né? Isso ajuda bastante a gente a aceitar melhor, né, as informações, a se interessar por aprender alguma coisa nova. Então, quando você vê uma utilidade para aquilo que você está aprendendo, eu acho que é mais tranquilo, né, você absorver aquele conteúdo. Mas está acabando, tem só mais esse exemplo e mais um. Então, nesse segundo exemplo, considera que uma das funções do sistema de controle de produção seria coletar, catalogar e armazenar os dados que são gerados durante os testes dos produtos, né, os testes dos equipamentos, durante a produção deles pelas gigas de teste. Né? E normalmente uma grande fábrica, você pega as maiores indústrias do mundo, vão ter dezenas de gigas de testes, né? Que são aquelas estações de teste onde os produtos são conectados e colocados para teste automatizado. Então, esses dados, geralmente, eles são coletados automaticamente, tanto, né, pelo equipamento, pelo hardware, pelo software que roda na giga de teste, pois eles são evidência de que o produto passou nos testes. Então, são informações valiosas que os sistemas têm que armazenar. E esses dados, imagina que eles são enviados para um servidor para armazenamento, né, que recebe esses dados, faz o processamento, lê o arquivo, geralmente em formato texto, separa os campos, grava os campos nas tabelas corretas do banco de dados, para depois viabilizar uma consulta simplificada, né, pelos parâmetros, eventualmente comparar certos parâmetros de teste entre equipamentos,
né, desse mês, por exemplo, como é que está a variação da tensão da porta USB do equipamento tal. Então, esses dados são separados e salvos no banco de dados. Então, imagina nesse cenário que para a fábrica toda, o servidor que processa esses dados é um único servidor. E aí isso vai gerar alguns problemas para a gente, que esse servidor poderia apresentar problemas e não estar online o tempo todo, né? Imagina que a fábrica produza equipamentos das 8 às 18 e eventualmente o servidor caia, e aí ele não vai estar disponível para salvar informações ali por alguns momentos. E também tem uma outra situação que o servidor consegue apenas processar um arquivo por vez. E isso não é só por questão de comodismo de implementação, mas até por integridade de dados, por causa de geração de chave primária no banco de dados, né, o contexto transacional, eventualmente, ou salva todos os dados do arquivo, ou não salva nenhum. Então, o ideal é que esse processamento seja individualizado mesmo, tá? Então, esse seria o segundo cenário aí. Então, um problema potencial desse cenário seria como que seria possível, né, que várias gigas de teste enviem seus arquivos simultaneamente e o servidor estar preparado para receber esses arquivos, né, para não ficar rejeitando eles e só receber aquele que ele pode processar naquele momento, tá? E esses problemas que nós estamos colocando aqui geralmente não são solucionáveis, né? Esse problema não dá para solucionar com conhecimento de algoritmos apenas. Ainda no relatório anterior você podia pensar, vamos usar um vetor, né? Coisas que a gente aprendeu na primeira disciplina de programação. Mas aqui acredito que nenhuma solução seja possível utilizando os conhecimentos apenas de algoritmos de programação. E no terceiro exemplo, né, vocês estão notando que eu estou fazendo um certo suspense aqui, não estou contando para vocês como resolver esses problemas, né, mas no final eu vou fazer um apanhado e a gente fecha esse assunto. Né, e no terceiro exemplo, a gente imagine que os dados, esses dados das estações de teste, né, com os parâmetros de teste, todas as coisas que foram testadas, as tensões nos pinos, tensão da USB, etc., seja catalogado pela giga de teste. Então, para cada computador que é testado, é gerado um arquivo no formato JSON, né? Formato JavaScript Object Notation, que é bastante comum para comunicação entre sistemas. E seja gerado e enviado para esse servidor que processa e salva esses dados. Então, o formato JSON ele tem um formato parecido com esse, né? Abre chaves, campo, valor, campo, valor, campo, valor. Depois eu posso ter um campo estruturado, onde o campo abre chaves, depois tem os campo valores daquele campo, né? Informação de estado aqui, por exemplo, quilômetros quadrados, área em quilômetros quadrados, código do IBGE, nome, etc. Então, esse formato aqui, simplificado e bastante utilizado hoje em dia para a troca de informações entre sistemas. E aí, embora existam ferramentas para validar se o arquivo está perfeitamente construído, né, se ele não falta chave, se não falta aspas, o chefe da engenharia pede para você para fazer um parser nosso, porque existem algumas coisas que a gente quer verificar nesse arquivo, ou esse arquivo não vai ser perfeitamente, não vai seguir perfeitamente o padrão JSON, vai ter alguma variação. Então, por alguma razão, o líder da sua equipe gostaria que a validação fosse feita, né, dentro da nossa própria célula de desenvolvimento. Então, uma das validações que são possíveis no arquivo JSON é verificar se os blocos são bem formatados, né, se as aberturas e fechamentos de chaves estão corretos, né, se elas têm um formato aninhado, né, se toda a chave aberta ela é fechada no seu tempo, no seu escopo. Então, de forma simplista, né, um analista inexperiente podia falar, olha, vamos apenas contar quantas nossas chaves de abertura nós temos e quantas chaves de fechamento nós temos. E aí, com isso, a gente poderia falar que esse arquivo é válido, pelo menos nesse aspecto de abertura e fechamento de chaves. Porém, isso falha na seguinte situação, onde existe uma quantidade igual de chaves sendo abertas e chaves sendo fechadas, porém elas estão posicionadas nos lugares errados, como nesse exemplo,
onde deveria ter a abertura de chaves, tem um fechamento, e aqui, ao invés de ter um fechamento, tem uma abertura, né? E aqui onde ocorrem duas aberturas e depois ocorrem dois fechamentos. Então, esse algoritmo de contar chaves já não seria apropriado. Então, nós precisamos de alguma solução mais viável para isso. Então, pessoal, nós podemos concluir que existem problemas em que nós precisamos de ferramentas ou técnicas de programação que são mais apropriadas para resolvê-los. E aí que vão entrar os conhecimentos da disciplina de estruturas de dados. Então, nos próximos slides nós vamos ter os objetivos gerais da disciplina, o conteúdo da disciplina e a sua relação com a resolução desses problemas que foram colocados para vocês aqui nesses 3 exemplos. E os objetivos implícitos dessa disciplina. Então, de acordo com o plano de ensino, a estrutura de dados deve apresentar as estruturas de dados clássicas, suas características funcionais, formas de representação, operações associadas e complexidade das operações. Instanciar esses conceitos em uma linguagem de programação procedural e de uso amplo na indústria. E ao final da disciplina, o aluno estará capacitado a selecionar as estruturas de dados e as respectivas representações que sejam mais adequadas a uma dada aplicação, implementando-as com o uso dos recursos de linguagem de programação mais apropriados ao caso. Então, pode não ser tão fácil assim relacionar aquele conteúdo que está nessa sentença cumprida, né, com o que será realmente estudado, mas vai melhorar. Então, a princípio, aqui eu faço um relacionamento dos conteúdos que nós pretendemos abordar, né, com os problemas que nós vimos na contextualização desse vídeo. Então, no primeiro problema, em que os vetores têm um tamanho fixo, a gente poderia utilizar a alocação dinâmica de memória e listas encadeadas para resolver, né, a limitação do vetor, o fato de ter tem que ser alocado com um tamanho fixo desde o começo. No segundo problema, em que a gente tinha um vetor para cada tipo de dado, né, um vetor para o nome do produto, um vetor para a categoria do produto. Então, ao invés disso, a gente poderia utilizar um tipo abstrato de dado, ou registro, ou ainda estruturas, né, que são os nomes que esse recurso é conhecido, onde ele agrega e ele coloca junto, né, essas informações, né, dentro de um único registro na memória, um vetor de registros, ou uma lista encadeada de registros. No primeiro exemplo ainda, onde a gente tem aquele problema da ordenação, né, nessa disciplina é esperado que a gente estude algoritmos de ordenação. E também no terceiro problema, né, na segunda avaliação do terceiro problema, onde os dados devem ser mantidos armazenados enquanto são acrescentados ao conjunto, nós podemos utilizar árvores binárias de busca, árvores AVL ou árvores B. E no segundo exemplo, onde o produtor de dados é mais rápido que o consumidor e a ordem de processamento é importante, ou seja, eu não posso criar um monte de servidores para processar esses dados, nós podemos utilizar filas, que também será um assunto abordado durante a disciplina. E no terceiro exemplo, né, no seu problema que apresentou a validação de expressões, como aquele problema das chaves, é muito tranquilo e muito prático utilizar pilhas para se fazer esse tipo de validação. Então, são todas as tecnologias e técnicas que são abordadas na disciplina. E aí, eu coloco aqui alguns objetivos implícitos dessa disciplina, né? O que ela vai trazer para você em termos de crescimento profissional e amadurecimento como desenvolvedor. Então, leva você a refletir sobre o impacto das técnicas de programação que são utilizadas e o desempenho de um programa, né? Então, a escolha da técnica apropriada pode ajudar muito o seu programa a ter um bom desempenho, né? Tanto no aspecto temporal, que se refere a quanto tempo um programa leva para realizar uma determinada tarefa, por exemplo, colocar o acervo de uma biblioteca em ordem alfabética por título, né? E o quanto que esse tempo cresce proporcionalmente com o tamanho do problema a ser resolvido. Então, também o ideal é que seja proporcional. Quanto menos dados, mais rápido. Quanto mais dados, acaba ficando mais lento. E também nós temos os aspectos espaciais, né? Quanto espaço em memória RAM, né, ou disco será necessário para resolver esse problema. Então, essa reflexão, eventualmente, também é importante para resolução de grandes problemas, aqueles que processam um volume muito grande de dados.
Então, nessa disciplina, apresentando esses conceitos e essas técnicas que são bastante tradicionais em computação para lidar com esses problemas, né, com isso o profissional também cresce, né, na compreensão, né, da arquitetura computacional e vai ficando mais seniorizado em relação a desenvolvimento de software, né? E também nessa disciplina nós vamos abordar a alocação dinâmica de memória, que está presente na maioria das linguagens orientadas a objetos, né? Então, a alocação de memória de objetos em Java, por exemplo, é dinâmica, não é estática, como você viu no primeiro ano, né? E saber isso, lidar com isso é bastante importante para se manter sistemas operando em produção eficientemente. Então, nós utilizaremos nesse curso a linguagem C++ e existem algumas diferenças básicas entre o C e o C++. Né? Eu coloquei aqui bem brevemente, tá? Onde os includes eles perdem o ponto H e também as bibliotecas elas mudam um pouco. Então aqui a gente colocou a biblioteca equivalente ao stdio.h da linguagem C, né? Que seria o IOStream. O printf deixa de ser utilizado, embora ele ainda exista, nós preferimos utilizar o cout, né, que ele acaba sendo mais legível e mais tranquilo para se trabalhar. O scanf também deixa de funcionar, deixa de existir, na verdade, para a gente nesse escopo, ele ainda opera, mas não utilizaremos. Utilizaremos o cin, né, que ele retira, né, e popula uma variável com o valor digitado pelo usuário. E outra coisa interessante é que surgem as strings, né, de uma forma mais comum no C++, evitando que a gente fique utilizando vetor de caracteres para se colocar nomes, por exemplo, né? Então, pequenas diferenças, né, entre o C e o C++, mas acredito que elas são todas, nos ajudam, né, elas facilitam. Em nosso programa de aulas, na primeira aula a gente vai estudar alguns métodos de alocação de memória, na verdade são dois, alocação estática e alocação dinâmica. Vamos estudar os tipos abstratos de dados, né, os registros, ou também são conhecidos como estruturas, né, em programação. Vamos estudar depois listas encadeadas, que é uma alternativa muito viável a vetores, né, aloca apenas as posições de memória necessárias. Vamos estudar filas, pilhas, árvores binárias, algoritmos de ordenação, né, alguns métodos mais simples de serem implementados e também alguns métodos mais eficientes, um pouco mais elaborados, né, para você ordenar dados. Eventualmente, no desempenho da profissão, se você tiver que escolher, geralmente escolha o mais eficiente, os algoritmos estão prontos. Tá? A árvore AVL é um tipo de árvore binária, porém ela é balanceada, ela mantém-se com uma altura mínima. E também, depois nós vamos ver o que se trata isso. E também vamos estudar árvores B, que são amplamente utilizadas em sistemas de bancos de dados para construção de índices, para se ordenar coisas dentro de bancos de dados, como Oracle, MySQL, por exemplo. Tá? Mas então, pessoal, finalizando, esforce para aprender esse conteúdo, né? Ele vai te ajudar a lidar com aspectos de desempenho, entender melhor como que as coisas funcionam nos sistemas computacionais, limitações, potencialidades, e se diferenciar no mercado. Entender e se motivar para estudar alguns assuntos na graduação facilitam a gente aprender esse conteúdo mais facilmente. Então, essa meia hora de vídeo aí foi mais para mostrar para vocês sobre as grandes utilidades aí desse conteúdo que está vindo pela frente. Então, acredito que por enquanto seria isso.